Fala pessoal, beleza? Tô de volta com vocês e hoje conteúdo legal, hein? Warframes invisíveis. Quais são os melhores? Qual o melhor, né? Qual você escolhe? Então se você quer saber, se inscreva no canal, dê like no nosso vídeo, ative o sininho e vem comigo. Bem, gente, sendo direto e objetivo, eu estou aqui com o meu Ashe. O Ashe é o primeiro Warframe invisível que eu vou trazer para vocês aqui neste vídeo, beleza? Dentre todos que eu vou trazer, um dos que eu mais utilizo é o Ashe, por algumas questões que nós temos aqui sobre buffar algumas situações, né? Olha, progressão colérica eu coloquei no lugar da primeira habilidade, tá? Eu não curti a primeira habilidade, enfim, ela precisa de um rework aí, talvez. Eu não curto muito, né, a Shuriken, tá? Então eu tirei a primeira habilidade, tá? Então essa primeira habilidade que eu coloquei a habilidade do Culervo para procar aqui uma maior quantidade de chance crítica corpo a corpo para a gente poder utilizar o Ashe, tá? Ele possui aqui a cortina de fumaça. Isso aqui é muito legal, que a gente consegue obter chance crítica também para armas primárias e secundárias e também melee, tá? Quando ele estiver invisível. Olha que legal. Deixará uma bomba de fumaça que atordoará os inimigos próximos e obscurecerá suas visões, tornando o Ashe temporariamente invisível, tá? Nós temos a terceira habilidade, que é o teleporte dele, tá? Que é bem legalzinho também, eu gosto de utilizar. E nós temos aqui a tempestade de lâminas, né? Que é a habilidade corpo a corpo do Ashe. Vou mostrar para vocês a buildzinha dele aqui agora, que tá excelente, e vou demonstrar também no simulacro. Bem, gente, a build do meu Ashe tá aqui, é essa, tá? Usando aqui os mods Primates e Umbral, tá? E a diferença aqui que eu tô utilizando, que vale a pena você utilizar, é a sombra de fumaça, ou seja, uma ampliação para essa habilidade aqui, ó, a segunda habilidade do Ashe, tá bom? Que é a bombinha de fumaça, tá? A cortina de fumaça, tá? O que ela vai fazer aqui? Ocultará os aliados dentro de 15 metros, então o seu esquadrão também vai ficar invisível e concederá 150% de chance crítica enquanto estiver invisível, tá? Oriento você colocar também o Crepúsculo Arcano para o Ashe, tá? Durante a invisibilidade fornecerá 30% de força de habilidade e 3 vezes de dano crítico final. Fica legal demais, eu vou mostrar para vocês aqui no simulacro. Bem, gente, o jeito bacana de você estar utilizando o Ashe é simples, tá? Você vai ficar invisível, vai utilizar a habilidade do Culervo, que eu coloquei ali, tá? E vamos utilizar a super dele, marcando aqui os inimigos. Marcamos todos, vamos usar a super, olha só que legal. Ela proca milhões de dano, olha aqui, ó. Ela 1.200.000, 1.800.000, tá? É a super dele aí. Vai fazer a liga pra gente, sem a gente, né? Fazer nada. Aí, ó. Só estamos mandando os clones ali, né? Pode ser também ficando invisível, tá? Usando a habilidade do Culervo. E aí vamos usar a terceira habilidade, que é a finalização, ó. 3 milhões de dano na finalização. Beleza? Então você finaliza o inimigo, beleza? Aumento de dano de habilidade porque ele está invisível, né? E aí você vai finalizando. Com essa build aqui, tá excelente aí. Outra forma de você estar utilizando o Ashe, tá? É você aumentar a chance crítica das suas armas, beleza? Então você fica invisível, tá? E vai aumentar a chance crítica das suas armas aí. Note que nós vamos conseguir procar aqui só vermelho, ó, vermelho e laranja. Beleza? Aqui com a Toris, tá? Obviamente, se você tem uma arma aí com chance crítica já elevada, né? Gente, isso aqui vai ser excelente. Você vai conseguir procar aí simplesmente, né? Números vermelhos e laranjas na tela, porque o Ashe com o mod de ampliação, tá? Ele te dá aí 150% de chance crítica a mais. Bem, pessoal, o segundo Warframe invisível que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo é o Site 09, que pouca gente tem utilizado e o pessoal aí sempre fala que ele é um Warframe para o Helminth, beleza? Enfim, a galera não gostou muito, no geral a galera não gostou muito do Site 09. Eu fiz uma buildzinha bem bacana para ele, onde ele é capaz de procar aqui milhões de dano com a sua arma exaltada,
beleza? É um Warframe que também fica invisível e que para você continuar invisível com ele, você tem que eliminar com danos de precisão em acertos de precisão, tá? O primeiro aqui, a varredura tática, né? Ele coloca ali um sinalizador e esse sinalizador vai fazer uma leitura do ambiente e vai destacar ali o ponto fraco dos inimigos. E se você conseguir acertar esses pontos fracos ali, vai te dar aí um dano de precisão, no caso para minha build aqui, 191% de dano de precisão, tá? Municiamento, você pode escolher que tipo de munição, que tipo de dano você vai dar com as armas do site, tá? Se é tóxico, se é viral, se é ígneo, se é gasoso, você consegue escolher ali e você consegue procar danos diferentes aí de status com as armas do site, tá? Inclusive, se você usar isso aqui, vai dar um dano adicional de precisão de 127% ali para a arma exaltada, o rifle de precisão dele, né? O recuo estratégico, ele dá um salto para trás ali, fica invisível e você continua invisível se você acertar headshot, tá bom? E a neutralização, que é a exaltada dele, beleza? É um rifle de precisão e que se você obviamente dá dano de precisão, você conseguir dar baixa, na verdade, precisão, derrotar os inimigos com dano de precisão, você vai aumentar ainda mais, né, a duração dessa habilidade, chegando ali para essa build minha aqui em torno aí de 60 segundos, não, perdão, 46 segundos de duração máxima de invisibilidade. Obviamente, se você ir derrotando os inimigos, você fica invisível o tempo inteiro, beleza? A minha build, pessoal, tá aqui, né, o Steel Charge e também o Handspring, né, para recuperar mais rápido das derrubadas, já que ele tem pouca armadura, né, você vai tancar ele com invisibilidade, tá? Eu coloquei o Prime de Vigor nele, coloquei bastante escudo e vida, porque se você de alguma forma não consegue buffar a habilidade de invisibilidade, você vai ficar muito vulnerável porque a armadura é muito baixa, tá? Então, eu coloquei bastante escudo e armadura nele aqui, usando também o Crepúsculo Arcano para nos dar mais 30% de força de habilidade. Note que está 250 ali, se eu clicar aqui e voltar, ele vai para 284% de força de habilidade, tá? Buffando ali com os mods que a gente colocou aqui, fica legal demais, tá? A passiva dele, cada eliminação com acerto de precisão, aumentará permanentemente a chance crítica em acertos de precisão do site 09 em 1% na missão atual, até o limite de 300% de chance crítica. Gente, eu curto jogar com ele, tem gente que não gosta, eu vou mostrar para vocês que ele é capaz de dar milhões de dano com a sua exaltada. Bem, gente, o jeito bacaninha de você estar utilizando o site 09, tá? Obviamente invisível, tá? Para você ficar invisível, ele tem a habilidade dele, assim como o Ash, já intrínseca, né? Aos seus atributos, então é legal demais. Então olha só, o que eu vou fazer? Você joga primeiro a habilidade 1, né, que é o sinalizador. Jogou o sinalizador, note que os inimigos vão ficar ali com o ponto fraco, mostrando para vocês ali, na verdade, o ponto fraco, né? Você utiliza, então, o rifle, vão ficar invisível, tá? E cada acerto de precisão, cada baixa de precisão, vai fazer com que você fique ainda mais invisível. 1 milhão de dano já. Beleza? Limpamos aqui. Olha que legal, ó. Já foi. Bem, pessoal, terceiro Warframe invisível é a Ivara, beleza? Um Warframe bacaninha de jogar, eu utilizo pouco, tá? Mas é um Warframe bem legalzinho, com habilidades bem legais aqui. Ela possui duas habilidades que vão te dar invisibilidade, que é a camuflagem, tá? Que é a terceira habilidade. E tem a camuflagem também, que é a flecha de camuflagem da primeira habilidade, que também vai te dar invisibilidade, tá bom? Bem legalzinho também de estar utilizando aqui. Ela não tem só a flecha de camuflagem, ela tem também a flecha de tirolesa, que você pode colocar uma tirolesa e você andar por cima e ficar AFK praticamente, tá? Tem flecha da distração e também da sonolência, tá? E a última habilidade dela aqui, ela invoca, né, um arco bacaninha aí e que você consegue derrotar os inimigos aí de forma muito fácil com uma build bem legalzinha pra ele, tá? Eu coloquei aqui na minha difusão térmica, eu tirei a segunda habilidade, aquela que fica guiando, né, as flechas, eu não curti, tá? Eu coloquei difusão térmica, tá? Para ajudar um pouquinho no nuke, um pouquinho ali, né, no controle de inimigos. Então, assim, é uma frame bem legalzinha, eu utilizo pouco, mas vale a pena você ter no seu arsenal. Pessoal, a build que eu utilizo para ela é essa build aqui, tá? Eu não investi tanto na Ivara, até porque eu não jogo tanto com ela, tá? Mas ainda ficou excelente também essa build. E óbvio que eu estou utilizando também o Crepúsculo Arcano, que é padrão aqui, que te dá dano de habilidade, tá? Quando você fica invisível e também multiplica o dano crítico final em 3 vezes. Note que se eu colocar aqui, ó, olha lá, 254% de força de habilidade com esses 30% ali, tá? Obviamente a gente vai passar muito, que eu coloquei uma ampliação Exu, vai me dar
mais 60%, a gente vai passar ali durante a partida com mais de 300, né, por cento ali de força de habilidade para Ivara, tá bom? Então olha só, ficou legalzinho aqui a minha build. Eu vou mostrar para vocês as habilidades dela no simulacro. Vamos lá, pessoal, a primeira habilidade dela você pode escolher as flechas, né? Flecha da tirolesa, por exemplo, se eu utilizar aqui e segurar o botão da habilidade, tem uma tirolesa aqui, eu posso subir em cima da tirolesa, beleza? Legalzinho demais, né? Eu posso aplicar outra ali, ó, olha lá, ó. Beleza? E trocar aqui de tirolesa, caso eu queira. Beleza? Aqui, ó, pode subir aqui e andar bonitinho aqui na tirolesa. Beleza? Você pode escolher também a flecha de distração, tá? Então você atira nos inimigos e os inimigos ficam um pouco confundidos aí, tá? Tem a flecha também da sonolência, beleza? Que os inimigos dormem. Colocam isso para dormir, controle de grupo excelente, né? E tem a flecha da camuflagem, tá? Se jogar aqui no você aqui, ó, joga no chão, você fica invisível aqui, tá? Conforme você alcança, você consegue ficar invisível e no chão, né? Agora, para utilizar ela com invisibilidade, então você utiliza a terceira habilidade, que ela fica invisível, tá? Uma vez ela invisível aqui, ela fica invisível praticamente o tempo inteiro. Olha só, ela só não vai ficar invisível se você correr. Se você correr e se movimentar assim, ó, ela não vai ficar invisível, tá? Então, se você apenas andar com ela ou, né, fazer isso aqui, ó, se você rolar no chão, tá? Se você pular, tá? Ela não perde a invisibilidade, tá? Agora, se você der um salto bala e correr, ela vai perder a invisibilidade. Então, dentro disso, a gente consegue ficar AFK invisível o tempo todo com a Ivara, beleza? Ficando invisível, nós vamos ganhar mais 30% de força de habilidade. Podemos utilizar o arco aqui dela, né? E podemos aí começar a spawnar, né, os inimigos, né? Ó, com um tiro, ó. Beleza, turma? É muito forte, tá? Esses inimigos 170 aqui, as fuzileiras, olha que legal essa build, tá? Você fica AFK aí. Eu coloquei aqui a Thermal Thunder, né, do Gauss. Então, se eu quiser eu estar utilizando dano ígneo, depois dano glacial, né? Olha lá, ó, beleza? Eu consigo fazer uma buildzinha que eu fiz pra mim jogar, tá? Porque eu não curti a primeira habilidade. Então, é uma alternativa. Já deu 1 milhão de dano ali, tá? 1 milhão e 108, tá? Então, assim, é uma frame bem legalzinho de você estar utilizando e jogando AFK, né? Já que o arco, os inimigos não escutam o seu tiro, beleza? Então, você pode ficar AFK o tempo inteiro aqui com a nossa querida Ivara. E aí, pessoal, quarto Warframe invisível. Não sei se você vai gostar desse aqui, se você vai escolher esse aqui, tá bom? Mas é que a primeira, que inclusive é o chamariz, né? O Loki mobilizará uma cópia holográfica de si, enfim... Você vai conseguir jogar chamando a atenção dos inimigos para essa cópia, né? E ele proca dano também, tá? Nós temos a segunda habilidade dele, que é a invisibilidade, que vale a pena você estar investido, né, nessa habilidade, tá? Eu coloquei no meu também a difusão térmica, eu tirei a habilidade dele que teletransporta lá, tá? E deixei aqui também a última habilidade que ele desarma os inimigos, tá bom? Pessoal, a build que eu utilizo para ele é basicamente uma forma ali. Eu não investi tanto no Loki, tá? Porque eu investi em duração de habilidade. Então eu fico aí praticamente aqui, ó, 39, quase 40 segundos de invisibilidade. Jogo o tempo todo invisível, né? Fugindo, obviamente, dos efeitos de status, né? Aplicados aí, tem que fugir, que ele não fique imune. Porque o meu tá com 280 de vida e 135 de armadura só. Eu vou até melhorar ele depois, tá? Mas eu não tô jogando muito de Loki, não, tá? Eu prefiro o Ash e a outra Warframe que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Utiliza esse mod aqui, ó, invisibilidade silenciosa, tá? Ele vai reduzir em 100% a chance dos inimigos escutar o tiro das suas armas, tá bom? É uma frame bacaninha, tá? Mas dentre todos aqui é o que o pessoal menos utiliza, tá? Porque as habilidades dele ficaram um pouquinho ultrapassadas aí ao longo dos últimos anos, tá bom? Vamos lá, pessoal, a primeira habilidade, então, do Loki é essa aqui. Ele joga, né, uma cópia holográfica de si mesmo, beleza? Olha lá, ó. Inclusive ele tá dando dano lá na fuzileira ali, beleza? Ele atira lá na fuzileira também, olha que legal, ó. Tá? Ele vai dar um dano ali, não significativo, né, mas ele vai te ajudar aí a derrotar os inimigos, tá? A segunda habilidade, você fica invisível. Eu coloquei a terceira aqui, a difusão térmica, tá? Para ajudar a gente aí no controle de grupo e também
na limpeza. E a quarta habilidade, ele desarma os inimigos, ó, os inimigos perderam as armas, ó. Beleza? E você pode jogar tranquilinho aí com o Loki, tá bom? Bem, gente, o quinto Warframe dessa lista e o último, tá bom? O pessoal perguntou, vai trazer o Wisp? Não, a Wisp, ela não tem uma habilidade de ficar invisível de fato, ela só fica invisível nos pulos, né? Quando estiver no ar. Então eu não trouxe a Wisp nesse vídeo, posso trazer em um outro vídeo, tá? Mas eu quero falar agora para vocês aqui, com vocês, né? Da Octavia. Ela não tem uma habilidade de ficar invisível intrínseca. Você aperta e ficou invisível. Não, você vai ter que dançar conforme a música, beleza? A Octavia é excelente demais para você brincar aí invisível no jogo, tá bom? Nós temos a primeira habilidade, que é a banqueta, que vai causar dano ritmicamente, né, em inimigos próximos e atrairá seus disparos, né? Todo dano causado à habilidade banqueta aumentará a sua letalidade, então ele vai escalar de acordo com o nível de dano dos inimigos, tá? O ressonador, que lançará um rolador e encantará os inimigos, né, combinando aqui com a primeira habilidade. Metrônomo, tá? Que é aqui que está o segredo para a gente poder ficar invisível, tá bom? Como assim? Você vai utilizar uma música aí, né? E você vai dançar de acordo com a música. Dançou, agachou ali na verdade de acordo com a música, você vai ficar invisível, beleza? E a quarta habilidade, que você vai maximizar esse dano todo, né? Extrairá força ao nível dos decibéis de som na área e a utilizará para amplificação, né? Para amplificar a bonificação de dano para a Octavia e seus aliados, né? Também dobrará o dano e o alcance da habilidade banqueta, que é a primeira habilidade. A build que eu estou utilizando para ela, pessoal, tem o Steel Charge, tá? O Power Drift, né? Tem os mods aqui, Umbral, tá? E também os Primates, que eu investi bastante na Octavia Prime, tá? E coloquei bastante alcance aqui também, né? Para que a gente consiga o máximo de alcance possível aí. E o força aqui nós vamos conseguir, porque nós vamos ficar invisível, então nós vamos ter aqui mais 30% de força, tá? 140, tá? E eu coloquei uma ampliação exúvia mais 60, ela vai procar aqui mais de 60% de força e habilidade, o que nem precisa, porque vai escalar aí, né? A habilidade dela escala com o nível dos inimigos, tá? E duração de habilidade, tá? Depois eu vou colocar inclusive cristais, que eu não coloquei ainda nessa Octavia, tá? Com 2 cristais apenas só, tá? De duração de habilidade ali. E vou terminar a buildzinha dela com os cristais, tô farmando os cristais ainda. Mas nem precisa, ela é excelente e você vai ver no simulacro comigo. Bem, gente, o melhor jeito de estar utilizando a Octavia, tá? É ficando invisível, beleza? Então olha só, eu vou acionar aqui, ó. Beleza? Vou dançar no ritmo da música, vamos agachar, ficamos invisíveis. Beleza? Vamos colocar aqui os nossos inimigos, vamos soltar aqui as habilidades, beleza? E deixar fazer pra gente ali o trabalho, beleza? Então vai escalar no ritmo da música, beleza? Vamos bonificar aqui o dano. Olha que legal. Deixa eu sair de perto. Deixa eu sair de perto. Beleza? Então é no ritmo da música. Ó, ficamos invisíveis de novo. Deixa o pau quebrar lá. Deixa eles lá se virarem. Acho que esses inimigos aqui são tanque demais, né? Então, quanto mais dano fornecerem na nossa habilidade, mais dano vai voltar nos inimigos. Olha lá, ó. Olha só que legal. Beleza? Deixa tirar. Reflete o dano aí. Vamos maximizar isso aqui. Ficar invisível de novo. Beleza? Olha lá, ó. Tá indo, ó. Deixa o pau quebrar. Beleza? Colocamos de novo, né? Então, quando atirar ali na nossa habilidade, volta o dano todo para eles ali. Quanto maior o nível dos inimigos, mais dano essa habilidade causa, né? Você pode ficar tranquilinho aí, sem esquentar a cabeça. Pronto. Limpamos o mapa, turma. É isso, pessoal. Obrigado, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Já peço o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Escolha aí seu Warframe invisível e comente aí se você gostou do vídeo ou não. E qual Warframe desses aí você gosta, você joga, você prefere. Beleza? Valeu!